Panorama Industrial, na FenaChoy 2009, conversa agora com Silvio Laimick, que é o diretor do projeto SWAP Global. Silvio, o que é, para o pessoal entender, o projeto SWAP Global? Inicialmente gostaria de dar as boas-vindas à revista Panorama Industrial e parabenizá-lo por essa grande cobertura que vocês estão fazendo aqui do evento da FenaChoy, Niterói FenaChoy. Bem, o projeto SWAP Global, ele tem como objetivo transformar Pernambuco num grande polo provedor de bens e serviços para as indústrias de petróleo, gás, offshore e naval. O que tem acontecido recentemente é que o estado de Pernambuco tem atravessado um processo fantástico de desenvolvimento industrial. E a gente está com projetos que estão alavancando a economia do estado. Por exemplo, a Petrobras não construía uma refinaria há 30 anos e hoje a gente está construindo uma grande refinaria com capacidade de processar 230 mil barris por dia. Polo petroquímico, a gente tem uma empresa e vamos ter 6 empresas, as outras 5 estão em construção. O estaleiro Atlântico Sul, o maior estaleiro do hemisfério sul, está em obras e a gente vai ter mais 7 estaleiros. Então, são grandes investimentos que estão sendo feitos, de modo que qual é o objetivo? É fazer com que o estado de Pernambuco possa ter infraestrutura, possa ter a cadeia produtiva para fornecer a esses empreendimentos duradouros, e não só a eles, mas se capacitar para fornecer à indústria de petróleo, petroquímica, naval e offshore do Brasil e também do mundo. SWAP tem uma grande diferença em relação aos principais portos do Brasil. SWAP tem uma localização estratégica. Então, a gente está localizado no extremo leste da América do Sul. Então, SWAP está numa posição estratégica em relação aos Estados Unidos, em relação à Europa, em relação à África, em relação ao pré-sal no sudeste do Brasil. Então, hoje, inclusive, se fala muito do Triângulo Dourado. Se a gente traçar uma reta entre Houston, Estados Unidos, o pré-sal e Angola, exatamente no meio está SWAP. Então, a gente tem essa localização estratégica. Então, qual é o nosso objetivo? A gente está querendo transformar Pernambuco, né, nesse grande polo provedor mundial. E as nossas referências, elas são mundiais. Nós já organizamos diversas missões internacionais, nós fomos a Houston, nós fomos à Noruega, nós fomos à Inglaterra, nós estamos indo agora ao Canadá, nós estamos indo a Angola, justamente para divulgar esse projeto. E a FenaChoy, né, que é esse evento que está acontecendo aqui em Niterói, é uma oportunidade ímpar da gente divulgar esse projeto para as empresas, tanto daqui de Niterói, como as empresas que estão visitando aqui a cidade, para fazerem parte desse grande processo de industrialização, de desenvolvimento que o estado de Pernambuco está atravessando. Inclusive tem algum município, eu conversei com o secretário de desenvolvimento do município de Escada, que vieram aqui, né, no pavilhão Pernambuco e estão oferecendo terrenos e incentivos fiscais para as empresas de todo o país, né, se instalarem lá. Isso vai me dar a oportunidade de fazer a próxima pergunta. São 10 cidades em torno do polo. São 8 cidades em todo. 8 cidades. A gente chamou o território estratégico de SWAP. Então, SWAP tem 7 cidades junto e mais Recife, são 8 cidades. E se juntar a população dessas 8 cidades, a gente chega a 2,5 milhões de habitantes. Então, elas estão sendo estruturadas para as indústrias que precisam estar realmente dentro de SWAP para usar o porto constantemente, aí elas ficam. As indústrias que não precisam ficar, a gente estimula que fiquem nas cidades ao redor, até para gerar renda a essas cidades e a gente fazer um crescimento uniforme de toda a região e do interior do estado, dentro da política de interiorização e desenvolvimento adotada pelo governador Eduardo Campos. E o governo do estado lançou esse projeto SWAP Global com um apoio, isso é um grande diferencial. Um grande apoio da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, do meio acadêmico, com as universidades, a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade de Pernambuco, com todos os entes da sociedade e com os municípios. Então isso faz com que exista uma probabilidade de sucesso fantástica. Então cada cidade tem as suas características, eles estão se preparando para receber esse investimento. E você falou em incentivos fiscais, é um diferencial do estado de Pernambuco. Vamos lá.
Incentivos federais. Nós, por estarmos no Nordeste, temos 75% de isenção de imposto de renda e 0% de fundo de AFRM, que é o Fundo de Marinha Mercante. Só isso aí já dá um diferencial muito grande de estar no Nordeste. Incentivos estaduais. Nós temos o PRODEP, que é um Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco, que é feita uma redução de 75% do imposto devido. Então isso é um diferencial bastante interessante. Existe o PRODIMP também, o que for usado, o que for produzido pelas empresas para vender para o polo naval é praticamente 0% de imposto. Então, assim, isso é um diferencial bastante. E em relação aos municípios, que, por exemplo, o ISS é 5% normalmente, os municípios estão incentivando 2%, 3%, ou quem sabe até uma negociação, né, terraplenagem ou terrenos, né, em cada prefeitura. Então, assim, é um grande projeto e está tendo um sucesso muito grande. Para você ter uma ideia, a gente já tem 12 novas empresas já certas e mais de 20 em negociação. Eu estava agora recentemente e o meu telefone não para de tocar, eu estou aqui em Niterói. Já tem um grupo chinês que quer ir lá amanhã. Então, assim, é tudo correndo para poder receber esses investidores e a gente cada vez mais. E uma coisa interessante, a gente tem aqui algumas empresas conosco nesse stand, tá? A gente tem a RIP, a gente tem a Alphatec, que estão se implantando e já estão aqui para divulgar a experiência que eles estão tendo na implantação de negócios, tá? A gente tem o Estaleiro Atlântico Sul aqui no stand ao lado, né? Que também está fazendo parte. A gente tem o Sebrae aqui. Então, são grandes empresas que estão aqui conosco para testemunharem exatamente esse grande crescimento. E o próprio Estaleiro Atlântico Sul dá uma referência muito grande para a gente, que é um empreendimento que está empregando hoje a 3 mil pessoas e 6 mil pessoas na operação, na construção, totalizando 9 mil pessoas. E no futuro ele vai ter no futuro do próximo ano, a gente vai ter 5 mil pessoas trabalhando em empregos diretos e 25 mil indiretos. Silvio, duas últimas perguntas. Primeiro, que tudo isso vai acabar, além de dar oportunidade para as pessoas que já são do estado de Pernambuco, vai acabar atraindo pessoas de outros estados. E isso vai ter um crescimento da população. E o crescimento da população, você vai ter um aumento de consumo de água, aumento de consumo de energia. Então, e que vai gerar duas questões. O governo vai ser obrigado a aumentar a oferta de água, de energia elétrica. E como está começando tudo do zero lá, hoje ainda tem um investimento na área ambiental para que todo esse desenvolvimento acabe não destruindo a parte ambiental. Isso provavelmente eu sei que o governo do estado teve essa preocupação. O que você pode falar dessas iniciativas? Bem, essa sua pergunta é bastante interessante. Vamos começar por água, tá? O governo do estado está fazendo a maior obra hídrica, né, de abastecimento d'água do Brasil, investimento de 430 milhões de reais. É uma adutora chamada Adutora de Pirapama, que está levando água da barragem de Pirapama e abastecendo toda a região metropolitana do Recife. É uma obra que já acaba no próximo ano, então a gente vai ficar livre de racionamento e Suape vai ter a quantidade de água necessária, mais do que suficiente para todas as empresas que estão e virão também. Em relação à energia, estão sendo construídas 2 novas subestações, são subestações enormes, dentro de Suape, uma de 600 MVA de potência, 500 kV barra 230 kV e uma outra de 200 MVA, 230 barra 69 kV, que justamente a gente tem de dotar, e o governo do estado está fazendo isso aí muito bem capitaneado pelo governador Eduardo Campos, que é dotar Pernambuco, especificamente Suape, de uma infraestrutura para que as empresas vão lá e possam produzir. Só para ter uma ideia, fora tudo que já existe em Suape, foi ao longo dos anos sendo investido, só hoje, nós temos em obra 1,2 bilhão de reais sendo investidos ao mesmo tempo. Não tem em lugar nenhum do Brasil uma coisa dessa. Ou seja, a gente está investindo em rodovias, ferrovias, dragagem, novos berços, subestações, linhas de transmissão e tudo isso com o investimento do governo do estado, do governo federal e da arrecadação que o próprio Porto de Suape tem. Falou. Silvio, muito prazer, obrigado por você ter conversado com a gente. Nós estamos aqui no final da feira. Paulo Jesus, para o Panorama Industrial.